Todos acharam? Marcos capítulo 9, verso 42, diz assim a palavra de Deus: E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Até o verso 48 temos lido a palavra de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta leitura. Querido Pai, nós te somos gratos, Senhor, por esta noite podemos nos reunir aqui na tua casa para aprender de ti e da tua palavra, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo, nosso instrutor por excelência, venha iluminar-nos o entendimento, dar-nos sabedoria e graça para que possamos compreender e também explicar esta palavra, para que aqui, Senhor, sejamos edificados, instruídos, corrigidos, alertados por tua palavra, para que possamos viver de maneira a honrar e glorificar o teu santo nome. Assim, ó Deus, fala conosco e continua em tudo dirigindo o teu povo aqui. Nós te oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, querido irmão, deixe sua Bíblia aberta no texto que lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Certamente você já deve ter ouvido alguém falar aquele ditado que diz: vão-se os anéis, ficam os dedos. O que é que alguém quer dizer com um ditado como esse? É que às vezes nós perdemos coisas de menor importância e, no entanto, preservamos as coisas realmente valiosas. No caso, alguém pode levar bens materiais, mas a vida ser preservada que é muito mais importante. Quando olhamos para esse tipo de situação, nós nos lembramos que é melhor sofrer certas perdas menores, é melhor perder coisas que não são tão importantes, do que nós perdermos aquilo que é essencial, aquilo que realmente nós não podemos perder de forma alguma. Isso nos leva a pensar sobre o que é mais importante para nós, o que é mais importante para esta vida e principalmente, queridos, o que é mais importante para nós termos a vida eterna. Nós podemos pensar não só que há coisas que nós podemos perder, mas pensar ainda mais que há coisas que nós devemos desistir disso, há coisas que nós deliberadamente devemos deixar de mão para que nós possamos ter algo muito melhor e maior, do qual nós não podemos abrir mão de coisa nenhuma. No texto que lemos aqui no Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus nos alerta sobre o perigo do pecado. Ele nos alerta sobre o perigo de se afastar da fé por causa do pecado. Ele mostra também a gravidade do pecado e de suas consequências, e a necessidade então radical de nós evitarmos, de nós deixarmos de lado qualquer coisa que nos leve a pecar, tropeçar na fé e perder a vida eterna que Ele tem para nós. Jesus então nos mostra, queridos, que é melhor renunciar ao pecado do que sofrer a condenação eterna.
Ou vou dizer numa frase mais curta, é melhor perder do que se perder. E nós vamos ver nesta noite como nós precisamos considerar estas questões tão sérias. 3 razões aqui pelas quais nós devemos tratar o pecado com seriedade extrema. Primeiro, porque nós vemos que é possível alguém tropeçar na fé e é preciso ter cuidado para evitar isso. Jesus mostra aí sobre a possibilidade de alguém escandalizar-se, em algumas versões diz, ou tropeçar na fé. Nós temos em outras versões. A Nova Almeida atualizada aqui diz: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. O que se fala aqui de tropeço ou escândalo é exatamente uma queda espiritual, ou seja, alguém que se afasta da fé, alguém que perde a sua comunhão com Cristo. Tropeçar aqui quer dizer alguém que caiu e, portanto, afastou-se, perdeu a sua comunhão com o Senhor. Pelo fato de Jesus dizer, os pequeninos que creem em mim, talvez ele esteja pensando em alguém mais vulnerável, um novo convertido, alguém que não seja tão firmado na fé. Mas o que Jesus nos mostra, queridos, é que fazer alguém tropeçar ou tropeçar na fé é algo tão sério que ele diz, era melhor se pegasse uma pedra de um moinho. E no tempo de Jesus não existia esses moinhos de lâmina de aço, esses moinhos de ferro, nem muito menos esses moinhos elétricos, né? Como é que se moía milho, trigo, como é que se moíam os grãos no tempo de Jesus? Pegava-se uma pedra grande, arredondada, e em cima colocava-se uma outra pedra que tinha um furo no meio. Ali iam sendo derramados os grãos, ia girando uma pedra sobre a outra e elas iam esmagando aqueles grãos. Havia um modelo pequeno que alguém podia girar com a mão, mas havia um modelo grande que podia fazer logo bastante farinha. E esse modelo tinha uma pedra tão grande que era movimentada por um animal, por um burro, por um jumento. É essa pedra grande, de um moinho tamanho família, a que Jesus está se referindo. Uma pedra de moinho que deveria ser movida por um animal. Jesus disse, olha, era melhor pegar uma pedra dessa. Imagine que ela deve pesar centenas de quilos. Amarrar essa pedra no pescoço e jogar no mar. É melhor isso, morrer afogado, puxado por uma pedra enorme que não tem como escapar, do que ele tropeçar na fé ou fazer alguém tropeçar nesta fé. O que mostra, queridos irmãos, que aquele que tropeça na fé ou que peca, ele está destinado a uma condenação terrível, a uma condenação num lugar que Jesus chamou de inferno, e que, portanto, deve ser evitada a todo custo. Alguém diz que não é possível um verdadeiro crente tropeçar na fé. Alguém ensina que não é possível um crente cair da graça de Deus ou abandonar a fé. Mas a palavra de Deus nos diz que a apostasia é um sinal desses últimos tempos. E o que é a apostasia? Apostasia é exatamente alguém que abandona deliberadamente a sua fé em Deus. É separar-se de Deus depois de estar servindo a Ele, depois de estar seguindo Jesus. Se alguém abandona a fé, isso é chamado de apostasia. É uma rebelião deliberada, então, contra Deus. Mas lá em 1 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: nos últimos dias, o Espírito diz que alguns apostatarão da fé. Ele diz que alguém vai abandonar a fé nos últimos dias. Também nós vamos encontrar em muitas
cartas de Paulo e outras epístolas do Novo Testamento essa possibilidade. Hebreus capítulo 3 e o verso 12, o escritor diz que: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Alguém pode ter um coração endurecido pelo pecado, que se torna infiel e se afasta de Deus. Mas a Bíblia nos alerta seguidamente, queridos, que nós precisamos ter o cuidado para não abandonar a fé e também para não fazer com que outros possam sofrer este dano. Quando o apóstolo Paulo escreve a Epístola aos Coríntios, no capítulo 10 e o verso 12, ele diz: aquele que pensa estar em pé, olhe que não caia. Alguém às vezes cita o versículo dizendo assim: aquele que está em pé. Não, mas o apóstolo Paulo disse assim: aquele que pensa que está em pé, olhe que não caia. Porque às vezes alguém pode achar que está muito seguro, muito firme, mas deixar de vigiar, e é aí onde está o perigo, que ele pode cair, naufragar, tropeçar ou perder a sua fé. E nós vemos que a apostasia, então, é um perigo contínuo, de forma que em todo o Novo Testamento, desde o ensino de Jesus até os apóstolos, nós vamos ver seguidamente este alerta: cuidado para não tropeçar, cuidado também para não fazer outro tropeçar, cuidado para não abandonar a fé, porque nós precisamos estar cada dia mais firmes em Jesus. Hebreus capítulo 10, o verso 39, o escritor ali diz: nós, porém, irmãos, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Há alguém que se retira, alguém que se afasta, mas nós, ele diz, devemos ser daqueles que creem, que conservam a fé, para que conservem também a sua alma firmes em Jesus. Nós precisamos considerar então, queridos irmãos, o que Jesus diz: cuidado para não tropeçar, ou para não fazer alguém tropeçar na fé. O exemplo mais notório que nós temos no Novo Testamento é exatamente de um dos apóstolos, Judas Iscariotes. Deixou Jesus, traiu Jesus, abandonou o seu lugar. Nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 1, o verso 24, os discípulos estão orando quando alguém é colocado no lugar de Judas, um homem chamado Matias, e eles dizem assim: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Ou seja, ele se afastou, ele se desviou, e o lugar para onde ele foi é aquele que é destinado para quem se desvia, para aquele que perde a sua fé. Nós vamos encontrar Paulo dizendo também que Demas o desamparou, falando de outros homens que abandonaram a sua fé, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. A primeira coisa que precisamos considerar então é a seriedade e a possibilidade de alguém pecar, e que devemos ter muito cuidado com isso. Mas depois Jesus vai falar diretamente para os discípulos, ou as pessoas que o estavam ouvindo, e ele vai dizer que há uma necessidade de nós cortarmos aquilo que pode causar o tropeço na fé. E ele diz assim: olha, se a tua mão levar você a tropeçar, corte-a. E no texto de Mateus ele ainda diz assim: corte e atire para longe. E ele explica porque é melhor você entrar na vida aleijado ou tendo só uma mão, do que com duas ir para o inferno. Depois Jesus diz a mesma coisa: se o teu pé te fizer tropeçar. E depois ele diz aí no verso 47, se o teu olho fizer você tropeçar, corte. E Mateus diz: e atire para longe.
para que você não vá inteiro para o inferno. Agora nós precisamos entender, queridos, que Jesus está usando aqui figuras, metáforas. Ele não está dizendo que a gente deve realmente cortar a mão. Por que não? Porque quem não tem mão também peca. Não é para cortar o pé, senão o aleijado não pecava. Não é para arrancar o olho, porque senão o cego não pecava. O que ele está dizendo é: aquilo que você faz com a mão, aquilo que você faz com o pé, aquilo que você faz com o olho, e que leva você a pecar, deve ser evitado a todo custo. Se a tua mão, aquilo que você pega, talvez ele estivesse pensando em alguém que rouba, em alguém que engana, em alguém que usa a sua mão para cometer algum pecado. Ele diz: se o teu pé, talvez ele esteja pensando, se você vai para algum lugar onde vai pecar, se o teu pé se conduz a um lugar que não deve, se o teu pé te leva para um lugar onde Jesus não é bem-vindo. E o olho, certamente ele está pensando, se você está vendo coisas, se você está cobiçando, se você está olhando, se você está desejando coisas que são ilícitas, se o teu olho te leva a tropeçar, corta e atira para longe. Jesus não está dizendo que nós devemos mutilar o nosso corpo, mas ele está usando essas metáforas até um tanto exageradas, né? Corte, jogue para longe, porque o que ele quer dizer, querido, é que nós devemos tomar medidas radicais, medidas drásticas contra o pecado. Ele não está falando de cortar um pedaço do corpo, mas ele está falando na disposição de remover qualquer coisa que nos afaste de Deus. O que Jesus está nos levando a crer, queridos, é: não há nenhum pecado que vale a pena, porque se qualquer pecado que nos leve para o inferno, por mais que ele venha trazer algum tipo de prazer aqui nesta terra, a condenação eterna será tão terrível que não valerá a pena de forma alguma praticar o pecado. Então é melhor, Jesus diz, você perder, deixar de aproveitar, deixar de usar, deixar de ter algum prazer ou algo que seja adquirido com a mão, com o pé, com o olho. É melhor perder isso do que ser lançado sem esta autodisciplina no inferno. Jesus nos leva a entender, queridos, não há pecado pelo qual valha a pena ir para o inferno. Porque nós vemos que há uma necessidade de nós estarmos nos autolimitando. E só podemos fazer isso, queridos, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós é quem nos dá este domínio próprio. Entre as características do homem que tem o fruto do Espírito, Paulo relaciona em Gálatas capítulo 5, verso 22, 23, ele relaciona o domínio próprio, a temperança, que é algo que o Espírito Santo nos dá, para que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida de modéstia, uma vida que não é desenfreada, mas é controlada pelo Espírito. E aí nós entendemos que essa remoção radical do que promove o pecado ou da fonte da tentação é algo que nós precisamos fazer. Hoje nós temos inúmeras coisas que captam a nossa atenção. Se você pega um celular, se você pega um tablet, se você olha a TV, tem muita coisa que disputa a sua atenção. E às vezes alguém ali começa a ver alguma coisa que começa a chamar a atenção e ele começa a seguir, mas se não tiver cuidado, daqui a pouco está tão dominado por aquilo que não consegue mais parar, e há uma sensualidade, há uma sensualidade extrema em toda parte
de propaganda, de todo tipo de promoção do corpo para atrair as pessoas, e nós precisamos ter muito cuidado. Nós vemos também que quantas coisas o mundo oferece, que as mãos e os pés podem alcançar. Mas Jesus diz que nós precisamos evitar o pecado a todo custo, porque o caminho da vida requer renúncias. E olha o contraste que Jesus faz. Ele diz: é melhor entrar na vida do que ir para o inferno. É melhor entrar no reino de Deus do que ir para o inferno. Alguém pensa que a vida de crente é só uma tristeza, que não pode fazer nada. Não, a vida de crente, pelo contrário, é uma alegria que não depende do pecado para poder estar bem. O homem não crente, o homem ímpio, precisa estar sempre alimentando o seu corpo com álcool, com bebida, com jogos, com festas, com música barulhenta, com tantas coisas, com drogas até, para ver se ele tem uma vida satisfatória. Mas o crente vive com Jesus e é satisfeito, aleluia. Tem uma alegria dentro do corpo, dentro do peito, uma alegria na alma, que não precisa ser regada a álcool e nem muito menos movida a drogas, mas ele tem uma alegria que é do Senhor Jesus no seu coração. Esse é o caminho da vida que nós vivemos. Nenhum pecado então deve ser considerado como sendo algo que pode ser mantido, ou seja, não podemos ter nenhum pecado de estimação. Às vezes alguém diz: não, mas só isso aqui não tem problema. Não, mas só essa coisinha não tem nada a ver. No entanto, nós precisamos ter cuidado, porque Jesus diz: é melhor cortar, é melhor até atirar para longe, do que ser levado por alguma coisa que nos afaste de Deus. Nenhum prazer trazido pelo pecado compensará o sofrimento eterno decorrente da desobediência a Deus. Então Jesus disse: seja radical, corte. Se você não tem possibilidade de olhar uma rede social sem se envolver com aquilo, corte. É melhor ficar sem conta no Instagram, sem Facebook, sem WhatsApp e entrar na vida do que ir para o inferno muito popular com todas as redes sociais funcionando. Se não tem possibilidade de se dominar ao assistir uma TV, ao ver sites na internet, então corte. É melhor abrir mão disso do que perder-se eternamente. E aí nós vemos a seriedade com que nós devemos tratar o pecado, queridos. Por quê? Porque Jesus disse que a consequência da desobediência é ir para um lugar terrível. E então nós devemos considerar a realidade da condenação eterna, que é algo que Jesus fala nesse texto. É interessante porque Jesus falou muitas vezes sobre este lugar chamado inferno. Aliás, os estudiosos dizem que Jesus falou mais vezes do inferno do que do céu. Por quê? Certamente para nos alertar, para que nós possamos tomar cuidado, para que nós saibamos que não vale a pena de forma nenhuma viver nesta vida de maneira que não tenhamos comunhão com Ele, para viver também com Ele eternamente. A palavra que Jesus usa aqui para inferno é uma palavra que diz respeito não ao mundo dos mortos, mas a um lugar que ficava fora de Jerusalém, chamado Vale de Inom. A palavra aqui fala deste lugar, que desde o tempo do profeta Jeremias, foi um lugar onde se sacrificavam crianças ao deus Moloque. Se sacrificavam então seres humanos aos deuses, aos falsos deuses. Um lugar então de morte, de corpos sendo queimados. Um lugar de desobediência, um lugar de impiedade. E este lugar, o Vale de Inom, ficou conhecido então, ou ficou como uma metáfora
para o inferno como um lugar de punição, um lugar de eterno castigo. Jesus disse deste lugar, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Jesus falou também em outros lugares de o inferno como um lugar onde há trevas exteriores. Por isso, então, nós podemos pensar que tanto o verme, quanto o fogo e as trevas são figuras também, são metáforas para explicar o tipo de sofrimento que haverá no inferno. Por quê? Porque se fossem coisas físicas, você não pode ter trevas e fogo no mesmo lugar. Se você acender uma fogueira, as trevas vão embora. Se tiver fogo, o fogo vai fazer com que haja luz e, portanto, não haverá mais trevas. Então, um lugar onde tem trevas e também tem verme e onde tem fogo, se fosse fogo e verme juntos, esperaria-se que o fogo matasse os vermes. Como é que pode ter essas três coisas juntas num só lugar? Elas são figuras que falam de um sofrimento continuado que haverá na eternidade para aqueles que viveram em desobediência. O que eles significam é que os estudiosos dizem há dois tipos ou dois aspectos diferentes de punição no inferno. Primeiro, o inferno é um lugar de trevas. E trevas aí significa a ausência de luz, que é a bondade de Deus, a graça de Deus, a benevolência de Deus. Ou seja, no inferno será um lugar onde ninguém jamais ou nunca mais experimentará a bondade ou a graça de Deus. Significa que Deus não estará no inferno? Não, Deus estará no inferno. Deus está em todo lugar. Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está no inferno. Mas Ele está em lugares diferentes, com propósitos diferentes. Deus está aqui na igreja? Sim, Deus está aqui na igreja. Deus está aqui para ser adorado. Deus está aqui para manifestar a sua presença em graça, em paz, em alegria do Espírito Santo. Deus está lá no meio da baderna, Deus está lá nos bares, Deus está lá nos prostíbulos, Deus está lá também, mas não com o mesmo propósito. Deus está lá porque Ele registra todo o pecado para que um dia possa punir com justiça. Deus estará no inferno? Sim, Deus estará no inferno, mas não mais como um Deus bondoso, como um Deus gracioso, como um Deus que traz luz, mas Deus estará no inferno como um Deus que castiga eternamente aqueles que desobedeceram a Ele. Nunca, irmãos, nunca em toda a história da humanidade houve um tempo que o homem não tivesse graça de Deus. Nunca houve um tempo que o homem não experimentou a benevolência de Deus em alguma medida. Quando Adão pecou, ele sofreu o castigo pelo seu pecado, mas ainda havia benevolência. Deus podia ter matado Adão de imediato. O fato de tê-lo preservado por muitos anos é graça, é benevolência. Porque Deus não mata todos os pecadores? Porque Deus não destrói para sempre Satanás? Porque Ele ainda é um Deus que mostra graça, benevolência. Mas no inferno, a ira de Deus será derramada em toda a sua força. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14, o verso 9 e 10 em diante, ele vai dizer que aqueles que serão lançados no lago de fogo, aqueles que irão para o inferno, eles beberão o cálice da ira de Deus sem mistura. Sem mistura quer dizer puro, ou em toda a sua potência. Ali será o castigo que a metáfora das trevas representa, onde não haverá mais benevolência alguma de Deus. Mas há um outro nível de punição que é representado pelo fogo, pelos vermes.
E esse tipo de punição, alguém diz que é então diferente, ou em graus diferentes. Há graus diferentes de punição no inferno. Há graus diferentes, por quê? Há graus diferentes de punição, por quê? Porque a Bíblia diz que cada um receberá segundo as suas obras. Se é segundo as suas obras, então tem que haver medidas diferentes para aqueles que estão em maior ou em menor desobediência. Romanos capítulo 2, o verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: mas tu, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, se é segundo as obras, e alguém ajunta ira, entesoura ira, quer dizer que alguns sofrerão mais do que outros. As trevas todos experimentarão, mas aquilo que o fogo representa será em níveis diferentes, de acordo com o que algum fez. E aí nós vemos que, nós percebemos claramente, queridos, na palavra de Deus, esse tipo de determinação. Alguns terão maior castigo do que outros. Mateus capítulo 11, verso 21 em diante, o Senhor Jesus está falando para as cidades que não se arrependeram. As cidades que, mesmo tendo ouvido o seu ensino, mesmo tendo visto os seus milagres, elas não se arrependeram dos seus pecados. E ele diz assim, Mateus capítulo 11, verso 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e cinza. E no verso 22 Jesus diz, por isso vos digo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Nós entendemos o que Jesus nos diz por meio dessas metáforas. O inferno é um lugar de punição, onde todos experimentarão as trevas, ou seja, o afastamento da luz de Deus. Paulo diz que aqueles que estavam sem Cristo estavam em trevas, mas aqueles que estarão no inferno estarão em trevas de uma forma muito maior e mais definitiva. No entanto, apesar de estar nesse lugar de ausência completa da graça e da benevolência de Deus, o que será algo muito terrível. Ninguém, nem Adão quando pecou, nem os maiores pecadores que já viveram nesta terra, experimentaram não ter nenhuma graça de Deus. Nós entendemos, o Senhor Jesus nos diz claramente, haverá trevas completas no lugar de punição que ele chama de inferno. Mas além das trevas, essa ausência de luz, ausência de graça, haverá no inferno uma punição que é uma dor particular, uma dor aplicada a cada indivíduo, representada aqui pelo fogo. Não é fogo que consome, mas aquele fogo que queima e sem parar. Representado pelo verme, não é simplesmente alguma coisa que come, que destrói, mas algo que continuamente está consumindo, perturbando. Não está falando aqui de coisas físicas, obviamente, porque na vida eterna, seja com Deus ou sem Deus, não haverá mais um corpo de carne, mas sim corpos ressurretos. Mas Jesus está falando, queridos, de um tipo de castigo que será infligido a aquele que nesta vida escolheu viver em desobediência e na vida eterna sofrerá a punição por estas coisas. Lucas capítulo 12, e o verso 47, Jesus diz assim: o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites.
Mas a que não a soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Veja que Jesus está dizendo a responsabilidade ou o castigo decorrente disso é maior de acordo com o que a pessoa conheceu e deliberadamente desobedeceu. Alguém que nunca ouviu falar do Evangelho e não aceitou a Jesus como Salvador, o seu lugar é o inferno, porque só irá para o céu aquele que crê em Jesus. Mas Deus saberá fazer isso com justiça. No entanto, aquele que ouviu o Evangelho, aquele que conhece a palavra, aquele que sabe a verdade, e ainda assim, por opção, por escolha, resolve desobedecer a palavra de Deus, então Jesus disse: esse será castigado com muito mais açoites. De forma que nós precisamos entender, queridos irmãos, que Jesus nos alerta sobre a seriedade do inferno, a seriedade das consequências da desobediência, para que nós possamos então ser despertados para evitar a todo custo qualquer coisa que nos afaste dele, que nos leve a perder a fé, ou que nos leve a nos afastar da salvação, porque Jesus falou aí claramente sobre o inferno como um lugar real, um lugar de punição, mas ele também diz que ele é um lugar definitivo. Jesus disse: onde o verme nunca morre e onde o fogo nunca se apaga. Alguém inventou a doutrina do purgatório, que diz que é um lugar de punição temporária, que alguém vai para lá, passa um tempo para sofrer a fim de purgar, ou seja, de purificar-se dos seus pecados e de expiar a sua culpa. Mas a Bíblia em nenhum lugar fala sobre este lugar temporário de sofrimento. Até porque Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: depois da morte segue-se o juízo. O tempo de purificar-se dos pecados é hoje. O tempo de sofrer por abrir mão daquilo que o mundo oferece como prazer. O tempo de sofrer por abrir mão daquilo que a mão, o pé ou os olhos podem aproveitar desta vida. O tempo é hoje. Porque quem vai para o inferno não tem mais volta. Lá é um lugar definitivo. Não é um lugar temporal. Não existe um lugar como o purgatório. A palavra de Deus mostra claramente que aqueles que morrem ou vão para o Hades ou vão para o paraíso, e um dia todos serão diante de Deus julgados pela fé que tiveram em Jesus Cristo nesta vida. Aqueles que creram serão salvos, e aquele que não creu será condenado. No entanto, queridos irmãos, Jesus falou sobre o inferno, falou sobre a necessidade de nós perdermos o que o mundo oferece, ou que os prazeres que nos são oferecidos. Ele falou sobre isso, porque o inferno, apesar de Jesus alertar muito sobre esse lugar, o inferno pode ser evitado. Alguém pensa, há alguma classe de teólogos que diz que Deus destina alguém para o inferno sem levar em conta o que ele fez. Mas nós não cremos nisso, porque a Bíblia é muito clara: cada um sofrerá pelo que fez, pelas suas obras. Deus não condenou ninguém para o inferno sem lhe dar a chance de crer em Jesus, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Porém, há dois lugares apenas onde a ira de Deus pode ser satisfeita. Um lugar é o inferno. Lá a ira de Deus será derramada em toda a sua força. Mas há outro lugar onde a ira de Deus já foi satisfeita. Este lugar é a cruz. Na cruz, Cristo sofreu
por cada pecado que os homens cometeram. Ele sofreu a punição de todos os pecados de uma só vez. Ali ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele sofreu a ira de Deus por nós, para que nós nunca mais precisássemos sofrer esta ira. E assim nós vemos que o alerta de Jesus sobre o inferno é como uma buzina de um trem que diz: cuidado, para que você possa evitar ir para este lugar. Nós cremos que Jesus já pagou na cruz o preço para salvar o mais vil pecador. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque Ele já pagou o preço por nós. Ele já sofreu a ira por nós. Ele já tomou o castigo por nós. Aleluia! Para que nós não sofrêssemos nunca mais a ira de Deus, que no inferno está preparada para aqueles que irão acompanhar o diabo. Porque o inferno não foi preparado para o homem. O próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 25, verso 41, ele diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E por que o homem vai para o inferno? Porque ele não quer aceitar a graça de Deus na cruz, prefere seguir o pecado que é conduzido e ofertado pelo diabo. Aquele que compartilha então da desobediência do diabo, compartilhará também do seu destino e punição eterna no inferno. Nós percebemos então, queridos, que Jesus nos adverte claramente sobre o destino daqueles que persistem na prática do pecado com um propósito, para que nós possamos evitar estas coisas. Diante desta doutrina, nós precisamos fazer uma autoavaliação. O que eu estou fazendo com a minha mão? Para onde os meus pés estão me levando? O que eu estou colocando diante dos meus olhos? Será que isso está me ajudando a ser mais crente? Ou será que isso é, no mínimo, perigoso, arriscado de comprometer a minha fé? Ou pior, será que isso realmente está corroendo a minha fé e me afastando de Deus? O que quer que a nossa mão esteja nos adquirindo, para onde quer que o nosso pé esteja nos levando, seja na companhia de quem for, seja para que tipo de atividade for, o que quer que os nossos olhos estejam captando, enxergando, vendo e até gostando, mas se isso é um prejuízo para o nosso relacionamento com Deus ou a nossa fé, Jesus é bem claro em dizer: tome uma atitude radical, corte e jogue fora. Assim, pastor, eu vou perder amizades. É melhor entrar no céu sem ter amigos do que ir para o inferno com todos eles. Mas pastor, assim eu vou perder a minha juventude. Não, você não vai perder a juventude. É melhor perder o que o mundo considera ser bom para a juventude e entrar no céu e gozar realmente do que Deus tem para os crentes jovens e velhos, do que ir para o inferno aproveitando tudo que o mundo oferece. Jesus nos chama, queridos, a uma autoavaliação séria das nossas vidas, das nossas ações. Se algo está comprometendo a nossa fé, é preciso cortar, lançar fora, porque há uma gravidade muito grande em se tropeçar na fé, ou em se continuar na prática do pecado, porque o inferno é um lugar real, é um lugar terrível, é um lugar de punição, é um lugar eterno, e certamente ninguém quer ir para lá. Infelizmente, o inimigo tem levado muita gente até a desacreditar no inferno. Tem gente que acha que o inferno é qualquer coisa. Se está liso, se está com uma dor de cabeça, minha vida é um inferno. É não. Ele vai saber o que é o inferno quando chegar lá. Alguém já disse que basta 5 minutos no inferno para a pessoa entender porque ele deveria ter crido em Jesus.
porque ele deveria ter sido obediente a Deus. Basta 5 minutos no inferno para ele entender porque é que ele deveria ter sido um crente que guardou a palavra de Deus e cortou aquilo que o mundo oferece. Jesus nos lembra das terríveis consequências de uma vida de desobediência, de uma vida de pecado, para que nós possamos evitar este lugar de punição. Então, nesta noite, há 2 coisas que nós precisamos ter no coração ao ouvirmos esta palavra e sairmos daqui. A primeira delas é gratidão a Jesus, porque Ele já sofreu o inferno por nós. Ele já sofreu a ira de Deus por nós. Jesus já pagou o preço por nós. Porque é que Ele no Getsemane orou dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ele não estava com medo do chicote, ele não estava com medo do chicote romano, ele não estava com medo da punição da morte, da foice da morte, não. Jesus estava temendo era a ira de Deus que seria derramada sobre ele ali na cruz, e porque ele já pisou o lagar da ira, já tomou o cálice da ira de Deus, eu e você nunca mais experimentaremos esta ira que no inferno será derramada sobre os desobedientes, e diante disso nós só podemos sair daqui dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado por tua graça. Obrigado por sofrer no meu lugar. Obrigado por pagar o preço por mim. Nós precisamos sair daqui nesta noite com gratidão pelo fato de sermos livres do inferno, pois Jesus sofreu a ira de Deus em nosso lugar e em nosso favor. E o segundo sentimento que deve estar no nosso coração nesta noite, ouvindo esta doutrina, queridos, é que nós precisamos levar o pecado a sério. É que nós precisamos ter muito cuidado e não brincarmos com o pecado. Uma palavra extremamente perigosa que alguém diz é: não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Mas Jesus disse: cuidado. Se tropeça, se te faz afastar, se em vez de edificar a tua fé diminui, corte, jogue fora. Não fique guardando pecados de estimação. Não fique apenas tendo um cuidado menor com certas coisas que te levam a pecar. Se é preciso cortar amizades, corte. Se é preciso cortar tempo de tela, corte. Se é preciso cortar conversas, corte. Se é preciso cortar lugares, corte. Se é preciso cortar companhias, corte. Mas nós não podemos deixar de considerar a seriedade do que Jesus está dizendo. É melhor perder do que se perder. É melhor perder amizades, é melhor perder prazeres, é melhor perder coisas do que se perder eternamente, não levando em conta aquilo que Jesus está nos alertando. É preciso ter uma vida de vigilância e evitar tudo o que nos possa levar a afastar-se ou afastar-nos de Jesus. Não há nenhum pecado que valha a pena ir para o inferno por ele. Nós precisamos então, queridos, cada dia vigiar a nossa mão, o nosso pé, o nosso olho, as atitudes, as escolhas, as companhias, aquilo que alimenta a nossa alma. Porque se não vigiarmos, talvez quando buscarmos fugir disso, já seja tarde demais. Você vai lembrar de José, na casa de Potifar. A Bíblia diz que José era formoso. Quando a Bíblia diz que alguém é formoso, é porque o sujeito é bonito demais. E a mulher de Potifar concorda com essa palavra. Botou os olhos nele e começou a trabalhar de todo modo para seduzir o jovem José. Mas quando ela finalmente armou a sua armadilha, ele fugiu. Ela arrancou-lhe a capa, ele deixou e fugiu, porque ele entendeu: não dá para brincar com o
pecado. Mas quem não entendeu essa verdade foi Sansão. E nós vamos encontrar no livro dos Juízes. Ele está brincando com o pecado. Primeiro ele está na casa de uma prostituta chamada Dalila. Ela começa a perguntar porque foi dirigida pelos filisteus inimigos de Sansão a descobrir a fonte da sua força, ou melhor, da sua fraqueza. Onde é que está a fonte da sua força? Aí Sansão começa a brincar. Ele só fala de coisa que tem fio. Ele diz: me amarre com cordas, me amarre com tiras de couro, até dizer: meus cabelos é a fonte da minha força. Ele ficou brincando com o pecado, até que quando acordou, seu cabelo tinha sido cortado. Mas o problema não estava no cabelo. Sansão não tinha um cabelo mágico que captava a energia do espaço. Sansão tinha um cabelo que não devia ser cortado em obediência a Deus. Então, na realidade, o que privou Sansão da sua força não foi ficar careca. Graças a Deus que eu já estou nesse caminho. O que fez Sansão perder a sua força foi a desobediência. E quando ele acordou, já era tarde demais. E agora foi conduzido para um lugar terrível, onde foi preso, seus olhos furados, colocado como um animal para girar a mesmo tipo de pedra de moinho que Jesus disse que era melhor amarrar no pescoço e jogar no mar. E seu destino não foi pior, porque no último instante de vida resolveu destruir os filisteus, que era o propósito pelo qual ele tinha sido chamado por Deus. Nós precisamos ter cuidado, queridos irmãos, para não acordar tarde demais, para não querer tarde demais tirar algo que já nos prendeu, para não querer cortar tarde demais aquilo que já nos sufocou. Que nós possamos sair daqui nesta noite com esta palavra no coração, dizendo: obrigado, Jesus, por ter sofrido por mim, e agora me dê graça, e que eu vigie cada dia, para que o meu pé, a minha mão, os meus olhos ou qualquer outra coisa não me venha afastar, levar a tropeçar na fé, porque quando Jesus nos alerta, é porque Ele quer que nós levemos isto muito a sério. Agora, quando você diz assim: Jesus, me dê graça, me dê força, quando você se apega com o Senhor, quando você alimenta a sua alma com a palavra, com os louvores, na oração, aí o Espírito te dá graça, o Espírito te fortalece. Quando você busca graça, Deus dá graça para que você possa ser fortalecido. Não se deixe enganar pelo inimigo, que às vezes quer dizer que você é fraco, porque o apóstolo Paulo, quando ele está se julgando fraco, é quando o Senhor vai dizer a ele, lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se o inimigo quer dizer que você é fraco, diga para ele: eu sou fraco sim, mas a graça de Deus me faz forte, a graça de Deus me fortalece. O que nós não podemos, queridos, é abrir mão desta graça, nem abrir mão das fontes da graça para nós. Leia a Bíblia, ela é uma fonte de graça. Ore, aí a graça de Deus para nós. Cante louvores, a graça de Deus vem para nós também assim. E que possamos vigiar, cortar aquilo que não alimenta a fé, e cada dia viver em vigilância, porque breve Jesus voltará, e quando ele vier, vem buscar um povo que disse não ao pecado, um povo que cortou o que o mundo oferecia de prazeres, mas que permaneceu firme na fé, caminhando em direção a um lugar maravilhoso. Porque se no inferno não haverá nada da misericórdia de Deus, no céu haverá graça de Deus de uma forma abundante. No céu não haverá mais ira de Deus alguma, mas somente benevolência, somente graça, somente alegria, somente gozo e louvor na presença de Deus para todos sempre. Vale a pena
nos esforçarmos para chegar lá, não com a nossa força, mas com aquela que Deus nos dá por sua graça, e que assim, queridos, nós possamos considerar que tudo o que precisarmos fazer para evitar o inferno é melhor perder do que perder-se. Não é algo simples ou pequeno, mas é de grande importância, porque o que nós considerarmos disso e aplicarmos à vida determinará como nós passaremos a eternidade, com Deus e sua graça, ou sem a graça de Deus para todos sempre. Que Deus nos ajude e que cada dia o Senhor nos dê mais graça e sabedoria para aplicarmos esta palavra ao nosso coração. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.